Estudo sobre o Evangelho de Marcos, parte 74, dia 14 de julho de 2023. Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao versículo 14. Ora, levantando-se cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que estiveram com ele, enquanto eles lamentavam e choravam. Mas quando souberam que ele estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois dessas coisas, ele apareceu em outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. E eles voltaram e contaram o resto, mas eles não acreditaram neles. Depois apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam acreditado naqueles que ouviram depois que ele ressuscitou. Marcos 16, versículo 9 ao versículo 14. Vamos marcar nesses versículos que provas abundantes temos de que nosso Senhor Jesus Cristo realmente ressuscitou dos mortos. Nesta única passagem, Marcos registra nada menos que 3 ocasiões distintas em que ele foi visto após sua ressurreição. Primeiro, ele nos diz: nosso Senhor apareceu a uma testemunha, Maria Madalena. Depois, a 2 testemunhas, 2 discípulos andando pelo país. E por último, a 11 testemunhas, os 11 apóstolos todos reunidos. Lembremos, além disso, que outras aparições de nosso Senhor são descritas por outros escritores do Novo Testamento, além das mencionadas por Marcos. E então, não hesitemos em acreditar que, de todos os fatos da história de nosso Senhor, não há nenhum mais completamente estabelecido do que o fato de que ele ressuscitou dos mortos. Há uma grande misericórdia nisso. A ressurreição de Cristo é uma das pedras fundamentais do cristianismo. Foi o selo da grande obra que ele veio fazer na terra. Foi a prova suprema de que o resgate que ele pagou pelos pecadores foi aceito. A expiação do pecado realizada. A cabeça daquele que tinha o poder da morte ferido e a vitória conquistada. É bom observar quantas vezes a ressurreição de Cristo é mencionada pelos apóstolos. Ele foi entregue por nossas ofensas, diz Paulo, e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4:25. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, diz Pedro, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Devemos agradecer a Deus que o fato da ressurreição é tão claramente estabelecido. O judeu, o gentio, os sacerdotes, a guarda romana, as mulheres que foram ao túmulo, os discípulos que hesitaram tanto em crer, são todos testemunhas, cujo testemunho não pode ser contestado. Cristo não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou. Negar isso mostra uma credulidade muito maior do que acreditar. Para negá-lo, um homem deve dar crédito a improbabilidades monstruosas e ridículas. Para acreditar nisso, um homem só precisa apelar para fatos simples e inegáveis. Marquemos em segundo lugar nestes versículos a singular bondade de nosso Senhor Jesus Cristo para com Maria Madalena. É-nos dito que quando ele ressuscitou cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. A ela, antes de todos os outros filhos de Adão, foi concedido o privilégio de ser a primeira a contemplar um Salvador ressurreto. Maria, a mãe de nosso Senhor, ainda estava viva. João, o discípulo amado, ainda estava na terra. No entanto, ambos foram preteridos nesta ocasião em favor de Maria Madalena.
Uma mulher que já foi provavelmente a principal dos pecadores. Uma mulher que já foi possuída por 7 demônios. Foi a primeira a quem Jesus se mostrou vivo quando ressuscitou vitorioso do túmulo. O fato é notável e cheio de instrução. Não precisamos duvidar, em primeiro lugar, de que, ao aparecer primeiro a Maria Madalena, nosso Senhor quis nos mostrar o quanto Ele valoriza o amor e a fidelidade. O último na cruz é o primeiro no túmulo. O último a confessar seu mestre enquanto vive é o primeiro a honrá-lo quando morto. Esse discípulo de coração caloroso foi autorizado a ser o primeiro a vê-lo quando a vitória foi conquistada. Foi planejado para ser um memorial perpétuo para a igreja, para aqueles que honram a Cristo. Ele honrará e aqueles que fazem muito por ele na terra. O encontrarão mesmo na terra fazendo muito por eles. Que nunca nos esqueçamos disso, que possamos sempre lembrar que para aqueles que abandonam tudo por amor a Cristo, há 100 vezes mais agora neste tempo presente. Não precisamos duvidar, por outro lado, que a aparição de nosso Senhor, primeiro a Maria Madalena, foi destinada a confortar todos os que se tornaram crentes, penitentes, depois de terem incorrido em grandes excessos de pecado. Foi feito para nos mostrar que, por mais longe tenhamos caído, somos elevados a paz total com Deus se nos arrependermos e crermos no Evangelho. Embora antes de longe, somos feitos de perto. Embora diante dos inimigos, somos feitos filhos queridos. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O sangue de Cristo nos torna completamente limpos aos olhos de Deus. Podemos ter começado como Agostinho e John Newton e sermos líderes em todo tipo de iniquidade. Mais uma vez, trazidos a Cristo, não precisamos duvidar que tudo está perdoado. Podemos aproximar-nos com ousadia e termos acesso com confiança. Nossos pecados e iniquidades, como os de Maria Madalena, não são mais lembrados. Marquemos por último nestes versículos quanta fraqueza há por vezes na fé dos melhores cristãos. 3 vezes nessa mesma passagem, encontrando Marcos descrevendo a incredulidade dos 11 apóstolos. Certa vez, quando Maria Madalena disse àqueles que nosso Senhor havia ressuscitado, eles não acreditaram. Novamente, quando nosso Senhor apareceu a 2 deles enquanto caminhavam, lemos sobre o resíduo. Nem eles creram neles. Finalmente, quando o próprio Senhor apareceu a eles enquanto estavam sentados à mesa, somos informados de que ele os censurou por suas incredulidades e durezas de coração. Talvez nunca tenha havido um exemplo tão marcante da falta de vontade do homem em acreditar naquilo que vai contra seus preconceitos iniciais. Nunca houve uma prova tão notável do esquecimento do homem do ensino simples. Esses 11 homens ouviram repetidamente de nosso Senhor que ele ressuscitaria. E ainda assim, quando chegou a hora, tudo foi esquecido e eles foram achados incrédulos. Mas vejamos nas dúvidas desses bons homens a mão dominante de um Deus todo sábio. Se eles finalmente convencidos de que eram tão incrédulos no início, quão forte é a prova que nos forneceu que Cristo ressuscitou de fato. É a glória de Deus tirar o bem do mal. As próprias dúvidas dos 11 apóstolos são confirmação de nossa fé nesses últimos dias. Aprendamos com a incredulidade dos apóstolos uma útil lição prática para nós mesmos. Deixemos de nos surpreender quando sentimos dúvidas surgindo em nosso próprio coração. Deixemos de esperar a perfeição de fé em outros crentes. Ainda estamos no corpo. Somos homens e mulheres de paixões semelhantes aos dos apóstolos. Não devemos considerar isso estranho.
se nossa experiência às vezes é como a deles, e se nossa fé, como a deles, às vezes cede. Vamos resistir à incredulidade virilmente. Vigiemos e oremos e nos esforcemos para ser libertos pelo seu poder. Mas não vamos concluir que não temos graça porque às vezes somos atormentados com dúvidas. Nem suponhamos que não temos parte ou sorte com os apóstolos, porque às vezes nos sentimos incrédulos. Não deixemos de nos perguntar, ao sairmos desta passagem, se ressuscitamos com Cristo e fomos feitos participantes espiritualmente de sua ressurreição. Isso, afinal, é a única coisa necessária. Conhecer os fatos do cristianismo com a cabeça e ser capaz de argumentar a favor deles com a língua não salvará nossas almas. Devemos nos render a Deus como aqueles que estão vivos dentre os mortos. Romanos 6,13. Devemos ser ressuscitados da morte do pecado e andar em novidade de vida. Isso é, apenas isso é salvar o cristianismo. Amém, amém e amém. Deus vos abençoe hoje e sempre.